para abrir e falar: Jesus quer te salvar. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, vamos refletir no que nós temos feito. Vamos refletir naquilo que nós temos sido. O que nós temos sido no reino do Senhor. O que nós temos feito na igreja do Senhor, irmãos. Como está a nossa vida espiritual. É necessário pensarmos em como está a nossa vida diante do Altíssimo, diante do Mestre que conta contigo, que conta comigo. Nós temos que nos agarrar no Senhor, irmãos. Nós temos que nos consagrar. Nós temos que buscar. É tempo de buscar. Não espere 2021, busque agora. Se humilhe agora, se arrependa agora, queira mudar de vida agora, se prepare para ganhar as almas agora. Não espere ano que vem, porque ele pode não chegar, irmãos. Eu quero convidar a igreja a fazer mais um minuto de oração, porque, irmãos, nós precisamos orar. Há uma batalha muito grande. Há um peso muito forte, nós precisamos orar, nós precisamos render graças ao Senhor. E eu te convido a orar nessa manhã, porque eu não quero orar sozinha, eu quero ouvir a sua voz, eu quero que você ore junto comigo, porque nós somos um povo eleito, um povo santo, que tem que abrir a boca e orar, buscar, se humilhar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença. Senhor, nós podemos aqui dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor cura, liberta, transforma, quebra cadeias, grilhões, que o Senhor cura os enfermos, que o Senhor salva as prostitutas, que o Senhor manifesta o teu poder, que o Senhor tem o poder de aniquilar todo o coronavírus, o Senhor tem o poder de fazer, ó Deus, o impossível. E eu te peço, Espírito Santo, vem nessa igreja, vem na nossa vida, meu Deus, tira da nossa vida o que não provém do Senhor, tira da nossa vida o que não está certo e faz a tua vontade, Pai. Ministra no nosso coração a tua vontade. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor, nós precisamos ser transformados pela tua palavra. E nessa manhã eu te peço, Senhor, muda a nossa mente, muda o nosso coração, Senhor. Fala conosco, Deus, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa falha, da nossa imundícia, da nossa pequenez. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória neste lugar, Pai. Nos convença do nosso pecado, Senhor. Quebra toda a cadeia do inferno e todo demônio bate em retirada. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tira o peso dos nossos lábios, peso este que nos impede de orar, que nos impede de buscar. E num culto como esse, Senhor, é inadmissível não abrir os nossos lábios, é inadmissível não declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor salva, cura, transforma, liberta, o Senhor restitui, o Senhor traz à existência aquilo que não há, o Senhor é poderoso para matar, para fazer viver. Meu Deus, em nome de Jesus, vem sobre a nossa vida, que uma brasa viva esteja em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos faz, Senhor, entender, Deus, que nós temos que nos preparar, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor vem, porque o Senhor não demora. A nossa vida precisa estar no teu altar. Meu Deus, existem almas para que sejam ganhas e nós precisamos fazer alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, tira todo o peso dos nossos lábios, Pai. Tira todo o peso, Deus, que nos tenta parar. Em nome de Jesus, Pai, nós somos livres no Senhor, Pai. Em Ti nós temos liberdade e nos faz nessa manhã, Pai, agarrar essa liberdade, Deus, e que venhamos parar de perder tempo com coisas inúteis, com coisas que não acrescentam, e que nós venhamos, ó Deus, olhar para o Senhor, olhar para o reino, olhar para as almas, olhar, ó Deus, para a nossa liberdade. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender, Pai, que o Senhor vem sem demora.
Oh, Deus, o Senhor é santo e poderoso. E eu te agradeço por estarmos aqui, Deus. Eu te agradeço pela tua presença, Pai. Que todos aqui nessa manhã sintam a presença do Senhor. Que não saiam daqui como entraram, mas que saiam daqui transformados pelo poder que há no teu nome, Pai. Assim, Jesus, eu te agradeço, Deus. E eu entrego este culto, eu entrego esse altar, eu entrego essa igreja nas tuas mãos, crendo que o Senhor fará o melhor aqui nesta manhã, crendo que o Senhor fará a tua vontade, Deus, porque o que nos importa, Deus, o que vale para nós é a tua vontade, Deus. A nossa não vale nada, é a tua que vale, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar então. Senhor Jesus de Nazaré, que a tua vontade seja feita, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer. Que seja feito com quebrantamento de coração, humildade, amor, fé e reverência. Que o Senhor possa preparar o solo dos nossos corações para que possamos ouvir a tua palavra com quebrantamento de coração, fé, reverência, sabedoria e santificação. Que seja feito aquilo que o Senhor quer, que o Senhor possa usar o nosso irmão e que o Senhor faça através dele aquilo que o Senhor quer e não aquilo que queremos ouvir, mas somente a tua palavra é o suficiente para os nossos corações. Somente a tua revelação, que é a tua palavra. E que seja feito aquilo que o Senhor quer, ó Pai, que o Senhor faça dele aquilo que o Senhor quer, porque eu creio, Senhor, que ele vai ter muitas coisas boas para nos falar e para que possamos aprender junto com ele. É o que eu te peço e faço essa oração em nome de Jesus Cristo e amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Gente, grato a Deus pela vida de cada um, pela vida do querido Marcelo, um grande amigo, pastor Marcos, Marcelo que sempre quando pode me convida para estar aqui com vocês. Já é a terceira vez eu acho que eu já estou aqui. A glória de Deus, terceira ou quarta vez? Quarta vez, né? Marcelo já soprou aqui, quarta vez. Gente, sem mais delongas, porque o tempo não para. Abra sua Bíblia junto comigo, em Eclesiastes capítulo 3, um clássico das pregações, um clássico da palavra de Deus, mas tem um propósito para essa manhã de domingo. Eclesiastes capítulo 3, quando você achar, nós vamos ler o verso 1 e o 11. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Verso 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Agora só vamos focar na parte A do verso 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Vamos orar? Senhor, tua graça me basta, Jesus. Estou nas tuas mãos, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor faça o teu querer e a tua vontade. Jesus, eu me preparei para essa palavra, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus fale conforme o querer dEle, a vontade dEle, no agir dEle. Espírito Santo de Deus, toma posse da minha alma, da minha vida aqui nesta manhã, toma posse da minha vida nesse altar, toma posse da minha boca, da minha voz, da minha garganta, da minha mente, do meu coração neste altar, Senhor.
porque Deus, a palavra só tem efeito com o Espírito Santo, a palavra só tem vida com o Espírito Santo. O culto só tem vida com a tua presença, Jesus. Então eu te peço, manifesta a tua presença em nossa vida, a tua presença nesse altar aqui nesta manhã, para que a tua palavra venha, meu Deus, de fato fazer efeito na nossa vida para todo sempre, e que essa manhã, meu Deus, seja um ponto de partida para um grande propósito do Senhor na nossa vida. Eu te peço, Deus, me usa nessa manhã, Senhor. Traz autoridade, unção e poder neste altar, na minha vida, em nome de Jesus. Eu entrego essa mensagem em tuas mãos, e nós como igreja concordamos dizendo amém. Glória a Deus. Bom, gente, Eclesiastes 3, muito comentado, muito falado, muito pregado, e nesse tempo do fim, eu andei pensando muito sobre um tema nessa quarentena, irmãos, sobre o tempo. Você vai perceber que o tempo, ele vai ter algumas características, e ele vai ter algumas coisas que nós não percebemos no tempo. E uma das coisas interessantes é o seguinte: eu até comentei dentro do carro vindo com o Marcelo, eu acho que quase ninguém notou que a gente não está apenas no último domingo do mês, e nem apenas no último domingo do ano, nós estamos no último domingo do século, da década, último domingo da década, que se chama de 2010 a 2020, último domingo. E quem sabe até do século, porque a gente não tem certeza do amanhã. Então olha só como que o tempo passa, irmãos. Olha só como que o tempo voa. Último domingo da década, irmãos. Último domingo dentre 10 anos. Um novo ciclo vai se formar a partir do dia 1º. Um novo ciclo de uma década. Um novo ciclo de 2021 a 2030. E eu estava pensando, se o tempo, ele tem algumas características, e Salomão vem falar sobre o tempo aqui no verso 3, no capítulo 3, Salomão, ele que tentou aproveitar o máximo do seu tempo na sua forma, me veio uma pergunta: o que é o tempo para Deus? Qual o valor que Deus dá para o tempo? O que Deus considera em cima do tempo? Dentro desses pensamentos sobre o tempo, eu pesquisei grandes pensadores, tanto filósofos quanto cristãos, falando sobre o tempo. E um deles é Agostinho, cristão, no ano 300, ele vai dizer o seguinte, em relação a Deus e o tempo. Ele fala assim para Deus em suas confissões: os teus anos, Senhor, são um dia. Então pensa comigo, Agostinho tentando mergulhar na profundidade da magnitude de Deus acerca do tempo. Uma coisa que é inalcançável para nós, para qualquer ser humano, mas ele se esforça para poder mergulhar na majestade de Deus acerca do tempo. Então ele vai dizer que os anos de Deus são como um dia. Quantos anos Deus tem? Deus é eterno, irmãos. E são como um dia. E o dia do Senhor não se repete. O dia do Senhor não dá lugar para o amanhã e nem substitui o ontem. O dia dele é sempre hoje e o hoje dele é eterno. Olha isso, irmãos, que pensamento. O dia de Deus é eterno, ele não dá lugar para amanhã e não substitui o ontem. Então vamos pensar agora na nossa perspectiva. Vamos deixar um pouco o tempo e Deus reservado e vamos pensar entre nós e o tempo.
O nosso tempo é dividido em quais questões, irmãos? Passado, presente e futuro. É isso que todo mundo conhece sobre o tempo. O que é passado? Passado nada mais é do que a reconstrução do que aconteceu ontem no hoje. Isso é passado. Porque passado já não existe mais. Passado já foi. O que aconteceu ontem já não existe a não ser na nossa memória. E para a gente poder fazer o que aconteceu ontem, viver hoje, a gente tem que reconstruir na nossa mente o que se passou. Então, passado nada mais é do que a reconstrução do ontem no dia de hoje. E o que é futuro? Futuro é uma expectativa do que virá no hoje. Porque o futuro também não existe. Porque o futuro só vai existir quando ele chegar no hoje. Então, se futuro não existe, logo, o que eu boto de expectativa no que pode vir, no agora, é futuro. E o que é hoje, irmãos? O que é presente? Nós costumamos a pensar que presente é o hoje. E a gente costuma pensar que o hoje é de meia-noite até 11h59. Você vai ver que todo mundo vai falar, não, hoje é domingo. Então, hoje é hoje até 11h59. Mas na perspectiva de tempo, hoje não é até 11h59. Hoje é agora. Porque o daqui a pouco é futuro. Então, daqui a pouco ainda não existe. Porque se daqui a pouco é futuro, então é uma expectativa de que pode acontecer. Vocês estão entendendo? Então, se daqui a pouco vai acontecer, então daqui a pouco ainda não é hoje. O hoje é apenas o agora, o instante que você está vivendo. Então, isso significa que o ser vivente não tem controle nem do passado, não tem controle do futuro, não tem controle do daqui a pouco, não tem controle do seu hoje, a não ser do agora. O homem só tem controle do agora, que já passou, e que está passando de novo, e que acabou de ficar ontem. E você vai ver que conforme eu vou falando, o hoje vai virando ontem constantemente. Você não tem mais controle a não ser do agora, do que você está fazendo. Então, peraí. Se o homem não tem controle sobre o tempo e não tem controle do que virá e do que se foi, apenas do que está fazendo, então o tempo começa a se tornar mais interessante do que nós pensamos no nosso dia a dia. O tempo, você vai notar que no decorrer dos séculos, ele ajuda, é um auxiliador para todos os seres viventes, seja terrestre, seja aos planetas, às estrelas, à galáxia. Por quê? Porque o tempo, ele ajuda a evoluir, o tempo ajuda a crescer, o tempo ajuda a plantar, o tempo ajuda a colher, o tempo ajuda a expandir, o tempo ajuda a multiplicar, o tempo ajuda a aprender, o tempo ajuda a aprimorar, o tempo ajuda a esquecer, o tempo ajuda a ajuntar, o tempo ajuda a separar. Então você vai ver que o tempo vem beneficiando diversos seres viventes em diversas circunstâncias. Ajudou os planetas a se expandirem, ajudou o Sol a virar uma estrela, ajudou o planeta Terra a criar água, a criar os seus verdejantes. Só que o tempo não apenas auxilia aquilo que vive, mas chega um determinado momento que o tempo se torna um adversário. Porque qual é a característica do tempo? Determinar o que começa e determinar o que termina. Então, se o tempo determina a circunstância favorável do que vai nascer, ele também determina a circunstância desfavorável no que vai morrer.
Então, se você teve o tempo para nascer, uma hora o tempo vai chegar para você e vai falar: agora chegou o seu tempo de morrer. Então, o tempo se torna um adversário implacável para tudo que vive, porque ele chega e determina o fim, ele chega e determina a morte. Os cientistas vão dizer que o Sol, daqui a 300 milhões de anos, ele vai explodir e vai deixar de existir. Aí você vai pensar comigo: peraí, mas 300 milhões de anos é muito tempo, mas uma hora chega. Uma hora o tempo será um adversário até para o Sol, se fosse no caso natural. É 300 milhões de anos, mas chega, irmãos. Os dinossauros foram extintos há 2 milhões de anos atrás. 2 milhões é muito tempo, irmãos? É muito tempo, mas chegou. Alguém viu algum dinossauro na esquina? Alguém viu algum dinossauro na várzea? Chegou, irmãos. O tempo não tem pressa. O tempo é paciente, irmãos. Então, uma hora ou outra o tempo chega. E não tão somente o tempo chega para os seres viventes, como o tempo se tornará, e é ainda hoje, um adversário até para seres espirituais. Porque o diabo e o inferno sabe que quando o tempo dele chegar, o fim dele chegará. Então o tempo é um adversário até para o inferno e seus demônios. E que eles constantemente lutam contra o tempo para quebrar as promessas de Deus e impedir que o tempo dele chegue. Então o que isso significa, irmãos? Que nada e nem ninguém tem controle sobre o tempo, a não ser a eternidade, que é Deus. Porque se Deus é a eternidade existe por causa do eterno. Ou seja, Deus não existe por causa da eternidade, mas é a eternidade que existe por causa dele, porque ele é a eternidade. Então, se ele é a eternidade, ele criou o tempo. E se ele criou o tempo, voltamos à pergunta da introdução: o que é o tempo para Deus? Se para o homem e para o ser vivente o tempo é um problema, para Deus o tempo é um instrumento. Então Deus faz do tempo uma instrumentalidade para fazer algumas coisas, como trazer equilíbrio, determinar propósito, determinar destino, organizar e fazer com que dentro dessa organização coisas se cumpram. Então vamos lá. Se Deus é bem resolvido com o tempo, porque Deus ele não precisa se adiantar para fazer alguma coisa, e Deus nunca se atrasa e nunca se atrasará, porque ele é sempre pontual. Deus é bem resolvido com o tempo. E nós, como estamos resolvidos com o tempo que Deus nos deu? Como você está resolvido com o tempo que Deus te deu? Esse é o cerne da mensagem que eu quero trazer, irmãos. Uma mensagem para nós começarmos a refletir no nosso tempo. Tempo de guerra, tempo de final de ano, tempo de final dos tempos. O tempo está passando. E como que nós estamos utilizando o tempo que Deus nos concedeu? O tempo extra que Deus nos deu. Porque na verdade o nosso tempo já era para estar extinto por causa do pecado. Você vai ver que a moeda mais valiosa hoje no mundo, moeda serve para quê? Moeda é investimento, irmãos. É recurso para investir. Isso para que serve a moeda. É para isso que serve o dinheiro. A moeda mais cara do mundo hoje se chama dinar Bahrein, que é uma moeda que é lá das regiões do Bahrein, lá para o Oriente Médio. Um dinar Bahrein vale 13 reais. Um dinar Bahrein vale 13 reais. A moeda mais expressiva hoje, que é mais utilizada no mundo, é qual? É o dólar.
e o euro. Quanto que vale um euro hoje? R$ 6,37. O dólar está valendo R$ 5,22. É muito dinheiro, gente. Então a moeda que você mais utiliza hoje no mundo é o dólar e o euro. E a moeda mais cara é o dinar Bahrein, e a moeda que você mais anseia ter no bolso é o real. São recursos valiosos para investimento. Mas a moeda mais valiosa que você investe e nunca mais retorna se chama tempo. E é a moeda que todo mundo joga fora. Você investir R$ 100 em uma aplicação e perder os R$ 100, amanhã você recupera os R$ 100. Agora, o tempo de hoje que você investiu, você não recupera mais. O tempo que você passou no Instagram, não recupera mais. O tempo que você ficou no TikTok, não recupera mais. Já foi, irmãos. Porque o tempo, ele é irrecuperável. Aí você pode falar para mim, não, mas peraí, Gabriel, eu posso recuperar meu tempo, porque ontem eu fiquei vendo filme, mas amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã você vai ter um novo dia, você não vai ter o mesmo dia de ontem. O dia de ontem já foi. As suas células estão trabalhando conforme o tempo, está envelhecendo. E aí vem a pergunta, irmãos. O que nós temos feito com a moeda mais valiosa que nós temos, que é o tempo? Você vai ver que o ciclo do ser humano, e eu vou chegar aqui no Eclesiastes, para você não pensar que eu estou dando uma de coach do tempo, mas é necessária essa introdução para você entender onde eu quero chegar. O ser humano, ele tem alguns ciclos que eu dividi em casa, com as minhas reflexões. Você vai ver que dos 0 anos até os 21, o homem está em processo de formação. Ele está montando. Ele está montando os seus sentidos de decisão, está se formando, está crescendo, está se desenvolvendo. Quando chega nos 21 até os 30, o homem está em alta produtividade, com muita energia, força para trabalhar. Quando ele chega nos 30, chega o processo da primeira colheita. Ele vai colher tudo que ele plantou durante a juventude. Quem está chegando nos 30 já começa a raciocinar aí, irmãos. Chego nos 30 no que vem. Dos 30 aos 40, o homem está em processo de formar a totalidade da sua maturidade. Você vai ver que aos 40, o homem está perfeitamente formado na sua maturidade. Ele é considerado o homem e a mulher é considerada mulher, com 40 anos. Então agora, com essa maturidade, dos 30 até os 60, ele tem que plantar, trabalhar com a maturidade que ele desenvolveu, porque nos 60, quando chega, ele vai colher o que plantou desde os 30. E de 60 para frente, ele vai viver do que colher. Olha o tempo, irmão. Olha o tempo, irmão. Aí a gente começa a se perguntar: o que a gente tem feito no nosso tempo hoje para colher amanhã? Porque aonde você empreender o seu tempo, é aonde você vai obter os seus resultados. Aonde você empreender o seu tempo, é aonde você vai obter os seus resultados. Você vai ver que um cara que quer participar das Olimpíadas e ser o número 1, o medalha de ouro da Olimpíada, ele não vai pegar dinheiro, falar assim, vou investir $1.000 para poder ganhar a medalha de ouro. Não tem isso, irmão. Por quê? Porque só ganha medalha de ouro quem tiver dedicado tempo de treinamento para chegar em primeiro. Então quem dedicou tempo, ele ficou 12 horas por dia, fazendo natação, correndo, se exercitando, alimentando direito,
ficou ali 4 anos se preparando para ter uma oportunidade de ser o medalha de ouro, porque aonde ele dedica tempo é da onde ele vai obter resultado. Aí começa a refletir no dia de hoje, irmãos, para quem quer obter resultado da parte de Deus, aonde você tem dedicado o seu tempo, é de onde você vai obter resultado. Aonde você dedicar o seu tempo, é aí que vai formar a tua colheita no futuro. E aonde que a gente vai falar isso em Eclesiastes? Eclesiastes 3:2 vai dizer: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Hebreus capítulo 9, verso 27 vai dizer o seguinte: ao homem foi ordenado o direito de morrer uma vez, e logo após vem o juízo. Se Deus batesse na tua porta e dissesse: hoje é seu último dia, qual resultado você levaria para o reino? Qual resultado você entregaria para Deus? Qual o tempo que você dedicou hoje para Deus, para obter resultado, para quando ele chegar, hoje é o seu último dia, chegou o seu fim. A forma que você administrou o seu tempo faz com que você só tenha o último dia hoje, amanhã acabou. O que nós entregaríamos para Deus? Isso aí não é só para vocês não, irmãos, isso é para mim. Porque eu e minha esposa, nós temos conversado muito em casa, irmãos, que o tempo realmente é valioso demais para o reino de Deus. Porque Deus, ele não carece de tempo, porque Deus é eterno, mas mesmo assim ele impõe um valor em cima do tempo. Se Deus, que é eterno, ele impõe um valor em cima do tempo, imagine nós, irmãos, imagine nós. A nós só foi ordenado morrer uma vez, a vida é uma só. Pode ter uma variedade de tempo, tempo de colheita, tempo de plantar, tempo de se alegrar, tempo de chorar, conforme está aqui em Eclesiastes, tempo de jogar pedra, de ajuntar pedra, mas o tempo na sua totalidade é um. E essa mensagem é para você começar a refletir o que você está fazendo do seu tempo. Qual o seu tempo? O que você tem dedicado do seu tempo, que é o agora na igreja? Para Deus. Qual a qualidade que você tem colocado no tempo para Deus? Qual a importância que você tem colocado no tempo para Deus? Você tem visto as pessoas dizendo o quê? O tempo do fim está chegando, o negócio está estreitando, o negócio está ficando complicado, mas você vê as pessoas só falando e não fazendo nada, pensando que o tempo ruim só vai chegar para o outro e não vai chegar para ele, pensando que a perseguição só vai chegar para o outro lado e não vai chegar para o lado dele. É final de ano, é uma mensagem para nós refletirmos o que nós vamos fazer com o tempo que nos foi oportuno. Nós, logicamente, não vamos torcer para que o mundo acabe agora. A gente vai ficar na expectativa de que Jesus volte, mas tem muita alma para ganhar. Então a nossa mentalidade é que 2021 seja do começo até o final, como foi em 2020. Então vamos começar a raciocinar o que nós vamos fazer com o nosso tempo em 2021. O que nós vamos fazer com o nosso tempo hoje? O que nós vamos fazer com o nosso tempo amanhã, irmãos? Sabe o que isso me faz lembrar? Isaías, capítulo 38. Isaías foi mandado por Deus a ir até Ezequias, o rei. Ezequias estava enfermo. Só que o que acontece? Quem não dá importância para o tempo, quando fica enfermo, fica na expectativa de que o tempo venha trazer a cura. Quem não valoriza o tempo que Deus deu e que Deus concedeu como oportunidade, quando bate uma dificuldade, fica na expectativa que o próprio tempo leve aquilo embora. Só que quando Isaías chega para Ezequias, Isaías chega lá e fala assim: eu tenho um recado de Deus para te dar. E Ezequias fala: pois não, você é o profeta, pode falar. E ele diz: assim diz o Senhor, arruma a tua casa, põe tua casa em ordem,
porque você vai morrer. Esta doença veio para a morte. Gente, que profundidade isso aqui. Eu li isso em casa, eu falei com minha esposa, falei, meu Deus. Eu virei para ela e falei assim, se Deus chega para tu e fala, Karina, arruma a tua casa, põe em ordem que tu vai morrer, o que tu faria? Ela falou, Deus me livre, eu ia chorar pra caramba. Irmão, se Deus chega para mim e falar, bota a tua casa em ordem que tu vai morrer, eu iria chorar, eu iria me lamentar, eu iria pedir misericórdia, por quê? Porque eu ainda não aproveitei da forma certa o tempo que Deus me deu. Eu ainda não cumpri aquilo que Deus me ordenou, então eu iria embora com grande pesar. Aí você vai ver que Ezequias, ele vira o seu rosto, e detalhe, irmão, detalhe, Deus, ele é sensacional. Deus, ele é inteligente, ele é sábio, ele é poderoso. Deus, ele é magnífico, irmãos. E a forma de dar o recado, ele é simples. Ele chegou e falou assim, ó, essa doença para a morte vai morrer. Tu vai morrer não, tá, pastor Marcos? Fica tranquilo. Ele deu o recado, virou e foi embora, irmãos. Ele não falou mais nada. Ele não deu nenhuma palavra de consolo, não falou, não, toma esse remédio aqui, toma um Torcilax, toma um amoxicilina, não falou nada. Ele deu o recado, virou as costas e foi embora. Aí agora está Ezequias ali naquele cenário, vou morrer, peraí, não foi um médico que me falou que eu vou morrer, não foi o enfermeiro que falou que eu vou morrer, não foi o técnico de enfermagem que falou que eu vou morrer, foi Deus que falou que eu vou morrer, o autor da vida, aquele que diz o sim e o não, aquele que determina o que o tempo tem que determinar, é que falou que eu vou morrer. Aí ele vira para o lado, naturalmente, ele não murmura, irmãos, ele vai para a oração, ele ora. E a oração dele me chamou a atenção, que ele falou o seguinte, Deus, o Senhor vê como que eu tenho te servido com fidelidade, com sinceridade de coração, e tudo que eu tenho feito tem agradado os teus olhos. E provavelmente no meio dessa oração ele pediu misericórdia, e o texto vai dizer que ele chorou e se lamentou copiosamente, do verso 1 ao 8. Aí você vai ver que essa oração, quando é feita, Deus chega para Isaías, não se sabe se Isaías estava no meio do caminho, ou se já estava em casa, mas ele fala para Isaías, volta para Ezequias, volta, porque eu ouvi a sua oração, e fala para ele que eu vou adicionar mais 15 anos de vida. E aí que entra o interessante, que Deus fala o seguinte, para eu mostrar que eu vou adicionar 15 anos de vida, para eu mostrar que eu vou estar testificado a liberação de que ele não vai morrer, eu vou retroceder a sombra do sol no relógio de Acais. Algumas coisas me chamam a atenção aqui, irmãos. Eu fui pesquisar, falei, como que a sombra do sol pode retroceder? Como? Só se a terra girasse ao contrário. Ou seja, o tempo tem que voltar. Não necessariamente o tempo em si, mas a terra tem que ter uma rotação inversa. Só que a ciência fala que se a rotação for inversa, o mundo joga tudo para o ar, grandes tempestades acontecem, tsunami, tufão, e tudo se destrói. Aí os céticos, os ateus vão falar o quê? É impossível isso ter acontecido. Isso foi uma história que a Bíblia inventou, foi algum delírio, isso é lavagem da religião. Só que eles não entendem o que nós estamos entendendo na introdução o que entendemos na introdução dessa mensagem. Que Deus não veio do tempo, é o tempo que veio de Deus. Então Deus, ele começa a mostrar, eu começo
a mostrar que sou eu que determino o que morre e o que não morre, o que vive e o que não vive. E se eu quiser, eu posso mexer no tempo por causa de uma oração, eu posso retroceder o tempo por causa de uma oração, eu posso fazer o tempo parar por causa de um servo, eu posso fazer o tempo parar como eu fiz com Josué. Josué fez uma oração, ele fez o sol parar. Para o sol parar, o que parou foi a terra. Se a terra parou, o sistema solar parou. Se o sistema solar parou, o universo teve que parar, porque nada pode andar fora do eixo. Então Deus faz o tempo parar, porque Ele é o dono do tempo, e para mostrar que Ele dedica o tempo para quem dedica tempo para Ele, Ele para tudo para adicionar vida para quem dedica para Ele o tempo. O que eu falei? Você só vai obter resultado aonde você se dedica. Ezequias dedicou tempo para Deus e obteve vida. Dedicou tempo para Deus e obteve cura. Dedicou tempo para Deus e obteve misericórdia. Dedicou tempo para Deus e obteve chance e oportunidade. Aí tem gente que quer obter coisas de Deus, mas não dedica um segundo para Ele. Quer obter bênçãos de Deus, mas não dedica 5 minutos de oração. Você vê como é que é dificultoso quando a gente tira um período de oração para algumas pessoas. O irmão está lá, Deus vai fazer na tua obra, vai fazer não sei o quê. Aí está outra pessoa assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não sai palavra. A boca é pesada. Mas não é pesada porque um irmão sabe orar mais do que o outro. Não é pesada porque um é mais santo que o outro, não, irmão. Mas é porque um está dedicando mais tempo do que o outro. E um está obtendo mais resultado da parte de Deus do que o outro, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E a moeda de investimento para compromisso se chama tempo. Agora nós estamos entrando aqui na mensagem, que daqui a pouco eu já tenho que entregar. Se Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, Deus, Ele confiou algumas coisas à igreja, para que dentro do tempo em que a igreja estiver, seja cumprido. Aí você vai ver que Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele tem uma parábola dos talentos. E Ele começa dizendo o seguinte: o reino é como um senhor que saiu de viagem e confiou seus bens aos servos. O reino é como, ou seja, ele está dizendo, o reino é dessa forma, é desse jeito que funciona, só que eu vou fazer uma parábola para vocês entenderem. O que aconteceu na parábola? O Senhor confia 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que significa esses talentos? Talentos são os dons que Deus concede, mas não é especificamente os dons, é uma habilidade, é um recurso, é um empreendimento, seja lá o que for. Talento é todo tipo de recurso que Deus te entrega, seja delas as mais variadas. Por exemplo, o meu recurso hoje é o quê? Pregar. Não só pregar, trabalho com missões. Não só trabalho com missões, mas eu tenho o recurso de interceder, tenho o recurso de ajudar. Dinheiro a gente tem pouco, né, irmão? Mas a gente tem um pouquinho, então a gente ajuda com o recurso que tem. Então talento nada mais é do que aquilo que Deus te confiou. O que Deus te confiou, irmãos? Tem gente que pensa que Deus só confiou o dom de revelação. Confiou mais nada. O cara só vive para isso, para entregar profetada. Sim, diz o Senhor, eis que te digo. Tem todo um manejo para falar. Tem gente que pensa que o dom dele é só ficar na cantina, irmão. Tem gente que o dom dele pensa que é só ficar com a salva. Você sabe muito bem o dom que Deus te confiou. Aí vai fazer o seguinte: qual é a sacada do talento? Bom, eu estou entregando na mão de vocês para quê? Para multiplicar. Aí tem gente que prega de uma forma, eu respeito, mas não concordo. Respeito, mas não concordo. Que fala que multiplicar o talento é você ganhar talentos novos.
Ou seja, se Deus me deu um dom de cura, agora eu tenho que... Um exemplo assim, Deus me deu um dom de falar em língua, agora eu tenho que multiplicar esse dom para interpretação de língua. Não, irmãos. Multiplicar na parábola dos talentos significa dar resultado. Dar resultado com o dom que Deus te deu. Qual o resultado que você tem dado com aquilo que Deus te confiou? Aí você vai ver que Deus confia o dom para dar resultado. O que acontece com os servos? Pum, vai todo mundo trabalhar. Menos o que ganhou um. Por quê? O que ganhou um, Deus primeiramente, Deus quando dá um talento para uma pessoa, Ele está dizendo o seguinte: eu sou justo. Por quê? Ele não está dizendo que o cara é menos capaz que os outros. Mas ele está olhando a capacidade daquele, dizendo, pô, a capacidade desse é menor. Se eu confiar muito nele, aí ele vai errar, vai se prejudicar e vai se culpar por isso. Então vou dar o que ele consegue fazer. Só que aquele servo que recebe ele enterra o talento, mas ele não enterra pensando que ele é menos que os outros. Onde que a gente vai perceber isso? Quando o Senhor chega e vai dizer na parábola, depois de um longo tempo, o Senhor chegou inesperadamente. Olha só, gente, o reino é como essa parábola. E o que está acontecendo hoje? O nosso Senhor já foi de viagem, e já tem um longo tempo, irmãos. 2000 anos já se passaram. É tempo demais ou não é? Quem já viveu mais de 1000 anos aqui, levanta a mão. Pô, pensei que a Catarina ia levantar a mão, já fez assim, ó. Falei, caramba, lobisomem. Gente, já saiu de viagem, confiou os seus bens, e depois de um longo tempo ele vai chegar inesperadamente. E quando ele chega, ele começa, aí, você que tem 5, aqui ó, tenho 10, dei resultado. Você que tem 2, aqui eu tenho 4, dei resultado. E você que tem 1, aí ele se revela. Ele revela que ele não está sendo considerado um miserável, mas ele revela a maldade. Que ele fala, Senhor, eu bem sei que o Senhor colhe aonde não planta e ajunta aonde não semeia. Como o Senhor é dessa forma, eu resolvi enterrar o talento que o Senhor me deu, para quando o Senhor chegasse, o Senhor tivesse de volta. Então está aqui o que lhe pertence, está dessa forma. Jesus, quando ele falou da parábola, ele não quis dizer que o Senhor que ele estava ilustrando na parábola era mau, mas ele estava mostrando que o servo que dedicou tempo para tudo, menos para o seu Senhor, acusa o seu Senhor de colher aonde não planta, porque ele considerou, peraí, o talento foi dado para mim, eu vou trabalhar, eu vou plantar e ele vai colher, isso é injusto, ele achou dessa forma. Só que quem deu o talento foi o Senhor, quem investiu na vida foi o Senhor, quem deu vida foi o Senhor, quem entregou oportunidade foi o Senhor, quem investiu sobre ele foi o Senhor. Então nada mais justo que quem foi investido, investiu o seu tempo para poder plantar, para o que aquele que foi investido entregue uma boa colheita. Só que ele achava injusto. Aí Deus é fantástico, ele pega o servo inútil com as próprias palavras. Espera aí, então vamos lá. Já que você está falando que eu planto, que eu colho onde não planto e ajunto onde não semeio, se for dessa forma, você tinha que pelo menos ter colocado o seu talento no banco, para que o próprio banco trabalhasse e me rendesse juros. O que significa? Quem perde tempo, no final gasta tempo dando desculpa. Quem não investe tempo para Deus, no final vai dar desculpa. E quando o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo chegar, Ele vai falar qual o resultado que você tem dado. O que nós vamos fazer? Nós vamos entregar resultado ou vamos entregar desculpa para Ele?
O que nós vamos entregar para Ele, irmãos? Ah, Deus, não deu tempo de fazer por causa do meu trabalho, eu trabalho muito. Ah, Senhor, não deu tempo de fazer por causa das crianças. Sabe como é que as crianças fazem muita bagunça, as crianças dentro de casa. As crianças, elas não param, não me deixam livre. Aí não dá tempo de fazer as tuas coisas, Deus. Ah, Senhor, não dá tempo por causa da faculdade. Eu estudo muito, é para passar na prova. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Aí vai vir o outro e vai dizer, Deus, não deu tempo porque a vida é uma correria. O senhor sabe como é que é, o senhor fez o tempo, sabe como é que é. Tem sempre um malandrinho da história. O que quer jogar como diz o pessoal da periferia, quer jogar um caô em Deus. Sabe como é que é, né, Deus? Correria, muita correria. Bota no currículo aí fora, comprar pão, fazer um monte de coisa, correria, não dá tempo, Deus, não dá tempo. Mal estou tendo, ainda vai ter a audácia de falar, Deus, mal estou tendo tempo para ir para a igreja, imagina para fazer a obra. Não é assim? Quantas pessoas chegam assim, Marcelo? Estou na correria, rapaz, não dá para tocar violão hoje. Não dá para pegar na bateria. Festividade não vai dar para eu ir. Evangelizar não dá para mim. Não, orar. Não dá, irmãos. Não dá, muita coisa. Eu tenho que ir lá buscar, tenho que preparar meu casamento, eu tenho que preparar não sei o quê. Eu tenho que vender isso, eu tenho que comprar aquilo. Eu tenho que ir na Várzea ver meu carro novo. Eu tenho que ir atrás do meu sonho, eu tenho que ir atrás. Porque se eu não for atrás, quem vai atrás por mim? Se eu não correr atrás das minhas coisas, quem vai correr por mim? Aí vai chegar Deus e falar, cadê o resultado? Meu Deus. Ele vai chegar para você e vai dizer, servo bom e fiel ou servo inútil? Que gastou seu tempo de forma egoísta, que investiu seu tempo naquilo que lhe apraz. E sabe o que acontece? As pessoas esquecem que a nossa vida é temporal. E aí eu vou caminhando para o final, que o pastor Marcos daqui a pouco vai puxar minha garganta aqui, por causa do tempo. As pessoas esquecem que a vida é temporal. Elas pensam que já estão vivendo a eternidade, irmão. Você já percebeu que cada um vive como se já fosse eterno? A morte só chega para o outro. O corona só pega no outro. O acidente de carro é só no outro. Morrer engasgado é só o outro. Pegar resfriado é só no outro. Câncer é só no outro. As pessoas vivem como se fossem eternas já. Mas só que Deus está dando um recado para nós somos temporais. Nós não temos controle do passado nem do nosso daqui a pouco. Nós só temos controle do agora. E Deus está querendo que nós venhamos nos despertar agora para fazer a obra agora, para dar resultado agora, porque se Jesus voltar agora, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Se Deus faz a mesma pergunta que fez para Ezequias para o apóstolo Paulo, pensa nisso aqui, pensa, você que conhece de Bíblia. Se Jesus chega para Paulo e faz a mesma pergunta que fez, quer dizer, não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação. Se Deus faz uma afirmação para Paulo, da mesma forma que fez para Ezequias, como é que seria a reação de Paulo? Digníssimo Tylon. Como que seria? Como que você pensa que Paulo iria agir? Se Deus chega para Paulo e fala assim, Paulo, arruma e organiza a tua casa, porque tu vai morrer. Você acha que Paulo ia agir como? Paulo ia falar assim, que benção, maravilha, glória a Deus. Paulo ia falar, irmão, não estou falando maluquice não, isso aqui não é heresia não. Paulo ia falar, glória a Deus, eu vou morrer, Senhor, vai. Organiza tuas coisas que tu vai morrer. Ele ia falar, glória a Deus.
Ele ia chegar a chamar Timóteo ou Tíquico e falar assim aqui, ó, e manda essas cartas tudo agora para o pessoal aí, para as igrejas, que eu vou subir. Mas por que Paulo iria agir de uma forma de que Ezequias não agiu? Porque Paulo estava eternizando os seus momentos com Deus. Paulo não estava agarrado à coisa terrena, ele estava agarrado à eternidade. E tem muita gente, muito crente que está ouvindo palavra todo dia, toda semana, e insiste em estar agarrado com o terreno. A única forma da gente eternizar o nosso tempo é dedicando o nosso tempo para Cristo. Você quer ver um exemplo? Alguém sabe a cor dos olhos de Jacó? Ninguém sabe, né? Ah, pessoal, agora ficou com medo, você quer soltar uma aqui, né? Calma. Alguém sabe mais ou menos o traço do nariz de Moisés? Alguém sabe o tamanho da barba de Arão? Alguém sabe a cor da pele de Elias? Ninguém sabe, irmãos. Mas ainda que nós não venhamos saber as suas características físicas, esses homens estão eternizados, porque os seus atos foram dedicados constantemente no tempo para Deus. Eles sempre dedicaram a sua vida para Deus. E ainda que a gente não saiba nem a cor da pele, mas a gente sabe que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que usou Moisés, Elias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, usou todos esses heróis que dedicaram tempo para serem eternizados. E por que eles estão sendo eternizados? Porque o próprio Jesus disse em Mateus 24, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, aonde estão os registros desses heróis, nunca passará. Então você só consegue eternizar a sua vida hoje, dedicando o seu tempo para Deus. E como que você dedica o seu tempo para Deus? Salmo 34, verso 1. Bendirei ao Senhor todos os dias, e os meus lábios louvarão o meu Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Pregar a tempo e fora de tempo. Hebreus 3,13. Fortalecei-vos uns aos outros constantemente no dia que se chama hoje, para que ninguém venha cair no laço do pecado. E conclui dizendo: se apostatar da fé. É aqui que eu vou para o verso 11 para a gente fechar. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Aí eu lembro agora de Mateus 24, para a gente chegar no final, que Jesus vai falar: será como nos tempos de Noé. Ou seja, Deus colocou uma oportunidade, colocou um desejo pela eternidade. No entanto, que ninguém quer morrer, irmãos. Esse fato de ninguém querer morrer é o desejo da eternidade que nós temos. Só que a gente não compreende que Deus realizou. A gente não consegue compreender nem na sua integralidade, que é o quê? Como foi formado, como também não conseguimos compreender que Deus colocou isso no nosso coração. Então Mateus 24 vai dizer que os dias serão como os dias de Noé. Que Noé estava dizendo, vai vir o dilúvio. Isso me faz lembrar até dos dias de hoje. A gente fala que Jesus vai voltar, tem gente, principalmente os estudiosos, irmãos, principalmente os estudiosos, agora estão querendo acertar o dia que Deus vai vir. Eles estão fera, internet está um troço terrível. Não, para Jesus voltar, tem que acontecer assim. Primeiro tem que acontecer isso aqui, o microfone tem que estar aqui, depois o microfone vai passar para cá, aí vai passar em volta da água. Depois é que Jesus vai voltar. Eles estão querendo determinar o dia que Jesus vai voltar, irmão. Não leram a parábola, que depois de um longo tempo voltou inesperadamente.
E de repente, no tempo de Noé, o povo estava na mesma coisa. Noé falando, vai vir um dilúvio. Ih, não, para vir um dilúvio, Noé, deixa eu te explicar, para tu ver que tu é lunático. Primeiro tem que formar uma nuvem. Aí essa nuvem tem que ficar preta, tem que ter trovão, tem que ter raio. Aí tem que ter vento. Aí depois tiver vento, a gente vai ter que botar um casaco, aí sabe que vai estar frio. Aí tá um calor terrível, Noé, como é que vai chover? É assim que quem não dedica tempo para Deus, age com o seu tempo de volta. Aí Jesus falou, Noé entrou na arca e ninguém percebeu. E quando veio o dilúvio, veio inesperadamente. Deus colocou um desejo de eternidade no nosso coração, irmão. E Deus pode voltar inesperadamente. Não viva a vida como se você já fosse eterno. 2021 está chegando. Não viva a vida como se você já fosse eterno, mas eternize o seu momento com Deus. Começa a fazer a obra, começa a fazer o que Deus te confiou, começa a se preparar. As mensagens, irmãos, estão constantemente, eu não sei quem tem pregado aqui, irmão, mas nas igrejas que eu tenho ido, as pessoas têm pregado constantemente, desperta, levanta, faz, porque o tempo está acabando. O tempo está se findando. E você não precisa pensar que, tipo, só tem que dedicar tempo quem prega, quem pastoreia, quem dirige. Mas você, com o dom e o talento que Deus te confiou, pode fazer grandes coisas ainda para o reino de Deus. Vamos ficar de pé para fingir que está acabando? Que eu vou chegar no verso 15 aqui rapidinho, para fechar. Em Atos 1, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, quando que será o tempo que o reino de Deus restaurará Israel? Aí o que Jesus falou? Não vos compete saber nem o dia nem a hora. Então o que me compete, Senhor? Dedicar tempo em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Dedicar tempo até que do alto sejam revestidos de poder. Porque quando vocês forem revestidos de poder, aí vocês vão em todo tempo e fora de tempo ser testemunhas da minha pessoa. Aí você deve estar pensando, pô, Gabriel, agora, mas tu me deixou mal, cara. Eu não vou poder mais programar minha faculdade, eu não vou poder mais programar meu sonho, eu não vou poder mais programar meu futuro, eu não vou poder me dedicar mais para comprar a casa que eu quero, o carro que eu quero. O que diz Eclesiastes 3:1? Para todas as realizações ao momento certo, irmão. Você não vai deixar de sonhar, você não vai deixar de projetar, você não vai deixar de planejar, desde que todo o seu plano não venha atrapalhar aquilo que Deus te confiou. E tem uma coisa, irmão, pensamento meu, não estou falando para você copiar não, se quiser copiar, amém. Mas eu andei pensando, falei, Deus, meu sonho era ter aquele sonho de qualquer um, ter uma casa com 2 andares, totalmente montada, 2 carros na garagem. Falei, Deus, se eu não tiver uma casa, o Senhor já preparou moradas para mim. Se eu não tiver um carro, em breve eu vou andar nas asas do Altíssimo. Em breve eu vou andar nos pés de Cristo. Em breve eu vou estar andando na sombra do Onipotente. Se eu não conseguir, de repente, levar minha esposa lá no Vareta, a alegria que Deus nos reservou na eternidade, não existe nada que se compare, irmãos. A glória que Deus reservou para nós. Então, irmãos, comece a se desgarrar. O que Jesus falou? Ajuntai-vos tesouro no céu, aonde a traça, a ferrugem não corrói, o ladrão não pode roubar. Tudo que você dedica tempo para cá, para o temporal, vai ficar. Mas o que você dedica para a eternidade, no final, Deus vai colocar sua prova no fogo. E você vai ter diamantes do galardão de Deus. Aí você deve estar pensando agora, para fechar,
Mas, Gabriel, eu dediquei meu tempo todo errado. O meu tempo eu passei pecando. O meu tempo eu passei errando. O meu tempo eu passei frustrado. O meu tempo eu passei adultério. O meu tempo eu passei olhando menininha. O meu tempo eu passei olhando um rapazinho lá fora. O meu tempo eu passei fofocando. O meu tempo eu passei destruindo uma família. Verso 15. Assim tudo que há já havia existido. E o que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Deus não está me trazendo aqui para falar que o tempo que você teve vai determinar um fim trágico para a sua vida. O teu começo não determina o teu final. Deus está falando, eu sou o Senhor do tempo. Eu não vou fazer o tempo voltar, mas eu posso renovar o que passou. E quando Deus fala renovar o que passou, se você que estava em casa, teve um irmão aqui que falou que estava em casa sendo incomodado por Deus para poder dedicar mais tempo. De repente o Satanás pode chegar na mente e falar assim: ei, você não dedicou tempo lá atrás, agora já era. É mentira! Se você dedicar tempo para Deus hoje, Deus pode fazer com que sejam colhidos 100 por 1. 100 por 1. Porque Ele é o dono do tempo. É Ele que determina o que vai ser colhido, é Ele que determina o que vai ser plantado, é Ele que determina o tempo de crescimento. Você pode ter jogado seu tempo fora lá atrás, mas você ganhou uma oportunidade chamada hoje, para fazer a diferença para o reino de Deus. E é para isso que Deus me enviou, para poder dedicar toda a minha vida, para dar resultado para o reino. E em breve nós estarmos juntos no céu falando: rapaz, tu falou aquele dia sobre a pregação do tempo, e nós estamos aqui na eternidade. Glória a Deus. Pelo eterno, o verbo que se fez carne, significa que o eterno se fez temporal, para poder morrer na cruz do Calvário, e resgatar aqueles que estavam destinados à eternidade de morte, para uma eternidade de vida. E tudo que você faz, seja bom ou seja mal, vai ser eternizado, irmãos. Então se arrependa dos seus pecados. Se você traiu alguém, isso está eternizado. Se você está com 2 mulheres, isso está eternizado. Se você está destruindo a vida de alguém, isso está eternizado. E qual é a única forma de não deixar eternizado a nossa culpa? É se arrependendo dos pecados. Porque Cristo, Ele vai jogar no mar, a gente diz mar do esquecimento, mas Miqueias capítulo 7, verso 8 e 9 vai dizer que é nas profundezas do mar que serão jogados os nossos pecados, ou seja, vão ser esquecidos para sempre. Vamos orar?